casa, né? As paneladas devem estar até no fogo lá já cozinhando. Hoje é dia dos pais. Mas primeiro vamos adorar o Pai, né? Livro de Marcos. Põe o tema da campanha para mim na tela, por favor. Marcos 11, 23. Ontem, semana passada, a gente falou um pouquinho sobre isso. E hoje nós vamos subir essa campanha. Nós vamos ficar mais no mês de agosto todinho, até o início de setembro. Põe para mim aqui o banho na campanha. E a gente vai ver agora. Marcos 11, 23, fala as pessoas saberem o que vai ser falado. Ficar atento. Banho na campanha. Pastor, pega um pouquinho de água. Ele primeiro ali. Gente, nós vamos falar esse mês de agosto sobre esse tema. Combatendo a dúvida. Porque é isso aí que está atrapalhando muita gente de poder chegar ao seu sonho realizado, ao objetivo final. Uma coisa é você andar com fé, outra coisa é você ter momentos de fé e momentos de dúvida. O cristão ele tem que vencer tudo aquilo que atrapalha a fé. Nesse texto de hoje que nós vamos estudar a palavra de Deus, nós vamos perceber que o que atrapalha a caminhada da fé é a dúvida. Ligado? E a dúvida não pode estar no meio do caminho. É como se você pegasse uma estrada, uma rodovia, e chega no momento que a rodovia tem um bloqueio policial. Você tem que parar, passar na vistoria, e aquilo ali atrapalha a sua viagem. No meio que você chegar em 2 horas, você vai chegar em 4. Dobra-se o tempo determinado. O planejamento acaba saindo pela tutela, escapando pelo lado. Porque a dúvida atrapalha o pensamento da fé, a vida da fé. Então Jesus, ele disse, isso aqui, não sei se dá para vocês lerem, a gente colocou aqui, olha, Marcos 11, 23, agora põe um texto grande para mim, por favor, texto dele, 23. Porque em verdade vos digo, qualquer que disser a este monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser, lhe será feito. Vamos ler de novo toda a igreja, vamos juntar o sacrifício agora, vamos fazer a leitura. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser será feito. Veja bem, gente, aqui a gente trabalha com vários sentidos do corpo, do nosso espírito, da nossa alma. Primeiro, o que eu devo fazer, que muita gente não faz hoje, é pensar antes de falar. Porque quando eu falo, eu estou soltando, liberando uma palavra, seja ela de bênção, seja ela de maldição. Então Jesus ele começou a dizer, porque em verdade vos digo, ou seja, é uma afirmativa, isso que ele está falando é uma verdade. Qualquer que disser a esse mundo, então a primeira coisa que a gente faz
Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vai falar. Primeiramente isso, ter cautela, atenção, pensar antes da fala. Porque depois que eu falei, Jesus disse que se eu não duvidar, vai acontecer. Então veja, o nosso corpo tem vários sentidos, né? São 5, não é isso? Vamos lá, vamos relembrar. Vamos ver se a gente não esqueceu de nenhum. Audição, tato, paladar, qual mais? Olfato e carne. Nós temos 5 sentidos. Eu vejo, eu falo, eu escuto, eu sinto e eu cheiro. Assim o ser humano vive. E aqui ele está falando de 2. O que eu dizer, o que eu crer, eu não duvidar. Eu digo com a boca, mas eu duvido com a mente. Então, quando a palavra sai da nossa boca, a Miss Fassona fala muito isso. Nas pregações dela, ela fala: liberei uma palavra para a igreja, profetizei uma palavra, declarei uma palavra, eu liberei uma palavra. Essa palavra, quando ela sai liberada daqui, tem que sair primeiro liberada daqui, para depois sair daqui. Se você fala que não vai conseguir, você não vai conseguir. Se você fala que vai conseguir, se você não duvidar, você vai conseguir. Veja que Jesus, ele pega um exemplo bem grande para falar com a gente. Ele usa o exemplo, eu acredito que Jesus devia estar pregando perto de uma grande montanha. E ele, na hora da pregação, deve ter olhado para o lado e falado assim: olha, se vocês dizerem uma coisa e não duvidar no seu coração, o que dizer? Sentimento, cabeça. Vocês vão dizer para esse monte que está aqui bem pertinho da gente: erga-te, você sai do chão, se levanta, vai para o meio do mundo. Veja que ele trabalha também agora com a visão. Veja, ele usou primeiro a fala, ele disse: se alguém disser, depois ele disse: não duvidar. Ele falou primeiro de palavra, falar, usar a boca, né? A comunicação. Depois ele falou: você não duvida na sua mente. Depois ele está dizendo: se você olhar para esse monte e disser para ele: se levanta, ergue-te daí e vai para dentro do mar, ele vai. Ele quis dizer assim: a palavra tem tanto poder que ela move uma coisa muito grande no lugar que ela quiser. Veja. Aí ele mexeu com as forças da natureza, da criação de Deus. Porque quem é que fala que o monte se levanta, sai do lugar do chão, vai para dentro do mar e fica lá. Certa vez, Josué estava numa batalha com Israel, juntamente com Israel, contra o povo inimigo, e a Bíblia diz que Deus parou o sol. Os cientistas fizeram uma pesquisa, tanto brasileiros como estrangeiros, eles fizeram a conta de quantos anos tem o planeta. E eles chegaram à conclusão que está faltando um dia na humanidade. Foi esse dia que Deus parou o sol, para Israel vencer a guerra contra os inimigos. Então, veja, Josué estava lutando, era dia ainda, tinha que lutar, mas para lutar de noite é complicado, porque Deus parou o sol, para que o sol ficasse em cima de onde eles estavam na batalha, para que Israel vencesse. Houve outro momento na história que Deus fez o sol retroceder também. Foi quando aquele rei que estava doente virou o rosto para a parede e falou: ó Senhor, Ezequias. Deus usou o profeta Isaías para falar com ele que ele ia morrer. Ele estava deitado na cama doente, com chagas, com úlceras. Ele virou o rosto para a parede e fez uma oração tão sincera: Senhor, lembra-te, peço-te, que andei diante de ti em sinceridade e inteireza de coração. O profeta já tinha entregado o recado para ele, já tinha falado que ele ia morrer. Quando Isaías, o profeta, estava saindo do palácio, o Espírito de Deus falou para ele: volta lá e fala para o rei Ezequias
que eu ouvi a oração dele e vou acrescentar na vida dele mais 15 anos. Nesse momento, Deus falou assim: eu vou retroceder o relógio de Acais e vou fazer o sol voltar 10 graus na sua sombra. Juntando esses dois eventos que aconteceram, chegaram à conclusão dos cientistas que está faltando um dia na humanidade. Por que eu estou te contando essa história? Porque eu quero dizer para você que o que você fala tem poder. A fala de Ezequias, a oração de Ezequias, ele está deitado, com a mente em pé, ele estava numa situação tão lastimada. Deus já tinha falado que ele ia morrer. Deus usou o profeta Ezequias e falou assim: põe em ordem a sua casa, porque senão morrerás e não viverás. E aí, nesse meio tempo, ele pensou: o que eu posso fazer? Veja, ele usou o pensamento, ele usou a mente, ele tirou a dúvida. Peraí, Deus falou que eu vou morrer. Eu tenho que pôr em ordem a minha casa, então eu vou fazer o que? Eu vou orar. Só tem um jeito de eu reverter essa situação, é orando, falando. Então a fala, gente, a produção da fala, ela começa nos seus pensamentos. Então tome muito cuidado com o que você está usando a sua mente para pensar. No que você está pensando. Seus pensamentos são positivos, são negativos. São pensamentos de fé, porque o pensamento de Deus é um pensamento de fé. Deus vive na fé. Ele é a própria fé. E Ele deseja que a gente viva desse jeito, andando pela fé. Então esses dois eventos deram esse dia que está faltando que os cientistas procuram na humanidade. Mas espera aí, o que fez Deus parar o sol? E o que fez Deus retroceder o sol? A perseverança de Josué e a oração de Ezequias. Porque Josué nem orou. Estava lá guerreando com os guerreiros, o exército de Israel. Ele nem orou, ele nem falou com Deus. Mas Deus viu tanta perseverança nele, tanta dedicação, tanto esforço, porque Deus tinha falado com ele: esforça-te e tem honra, porque tu farás isso por verdade, a terra que jurei a seus pais me daria. Deus tinha pedido para Josué ser esforçado e ser animado. Então diga assim: eu vou me manter esforçado. E vou me manter honrando. Esse é o segredo para não ser uma pessoa negativa. Esforço constante, honrando. Esforço constante, perseverança, ânimo constante. Tem pontos que você tem 50, 60, 70. Gente, nós temos uma tia na família que ela tem 93 anos. Eu estava fazendo rádio com a pastora um mês atrás. Aí uma prima entrou lá no YouTube e mandou mensagem: primo, por favor, ore pela tia Catarina, que ela está muito desanimadinha, querendo desistir. Nós entramos em oração naquele dia, naquele momento. Na semana que vem que nós fizemos o rádio, na semana posterior, a prima Eliana entrou de novo e falou: primo, a tia está ótima. Uma oração que nós fizemos na rádio com ela não é cristã, ela não é evangélica, é católica. Deus entrou em ação, tocou na saúde dela. Aí chegou para nós essa semana que passou uma foto. O filho dela, nosso tio Miguel, fez aniversário e ela estava lá toda feliz cantando parabéns para ela. 93 anos de vida, vai para a cozinha, faz comida, tem ânimo para viver. Então é o jeito que a sua mente vive. Você é o que a sua mente é. Nós expressamos do lado de fora, nas nossas ações na sociedade, na nossa casa, na nossa família, o que a gente é. Então veja. Jesus fala: olha que interessante essa fala de Jesus. Ele está dizendo para nós aqui: ó, nada é impossível. O que torna uma coisa impossível na vida da pessoa é a dúvida. O que torna uma coisa impossível na sua vida é a dúvida. É se você confia no que Deus te falou ou se você duvida. Não importa o tamanho do monte, porque ele quis dizer assim: olha, na vida vocês vão enfrentar muitos montes.
falar, profetizar, orar, crer, esse monte vai se mover de um lugar. Porque o monte, presta atenção, o monte é uma criação de Deus que não se movimenta. Monte não tem terra. Monte é uma pedra muito grande, é uma rocha que foi fundada na terra e dali ela não sai, a não ser que for quebrada. Muito trabalho de engenharia para se construir um túnel no meio do monte, mas é muito trabalho. Mas Jesus disse que a gente consegue movimentar isso só com o pensamento. Não duvidar. Então ele está dizendo, a partir do momento que eu disser, que eu falar, que eu dizer uma palavra, ela foi liberada. Cabe a mim continuar confiando que essa palavra que eu liberei, ela vai se cumprir. Não cabe a mim duvidar, cabe a mim confiar. Eu falei uma vez, falou, está falado, vai até o fim e acredita. No meio do caminho não duvida, porque ele disse que o que atrapalha é a dúvida que paira na mente das pessoas. Então por isso que esse mês de agosto nós vamos combater a dúvida, porque a dúvida está na mente dos cristãos também, está na mente dos crentes. Se você deixa a dúvida entrar na sua casa, ela vai entrar. Se você deixa a dúvida entrar no seu casamento, ela vai entrar. Se você deixa a dúvida entrar na sua vida profissional, ela vai entrar. Se você deixou a dúvida tomar conta da sua mente, ela vai tomar conta da sua vida. Então Jesus disse para Pedro, lembra nós falamos semana passada, uma tempestade terrível no mar. O mar se revoltando, vento forte, ondas altas, e o barco quase vira. Os discípulos apavorados dentro do barco. Chegou o nosso dia. Hoje a gente não passa, nós vamos morrer. Jesus veio só, Roseli, só andando. Quando Jesus chegou perto do barco, Pedro teve uma atitude diferente. Pedro falou, Senhor, se és tu mesmo que está em cima desse mar, onde eu ir contigo? Eu quero provar desse negócio aí de andar sobre as águas. E eu disse semana passada que andar sobre as águas significa Jesus falando, eu ando por cima dos problemas. Eu ando por cima das dificuldades. Eu persevero e eu venço cada uma delas. Então veja, eu quero trabalhar com você, não só eu, né? Com as pessoas que vão pregar e ajudar, tudo se ajuda aqui na igreja, né? Precisa do outro. Mas você tem uma mente forte. Porque se a sua mente for forte, você será uma fortalecida. Nada vai te abalar. Nem um probleminha pequeno, nem um monte de problemas. Não haverá uma situação difícil para você. Você vai ter que se esforçar mais, é claro. Ter mais bom ânimo, é claro. Perseverar mais, é claro. Se dedicar mais. Não foi assim, meu caro? Que nem a senhora contou o testemunho do mestrado. Foram dias difíceis. 2 trabalhos. Estudar para chegar no nível mais alto daquela profissão que ela escolheu naquele estudo. Você tem que se dedicar. Você vai ter que abrir mão de fazer coisas muito na sua vida. Outras coisas, lazer, descanso, sono. Tem que abrir mão. Então Jesus ele disse o seguinte, que o que a gente falar, eu tenho que manter. E não duvidar. O que está muito forte para mim, muito pesado, Jesus me ajuda a carregar o fardo. Pastor, eu não estou aguentando. Então deixa o fardo para Jesus carregar. Carrega o que você aguenta, o que você não aguenta, Jesus vai te fortalecer. Portanto, vos digo. Ele está dizendo, está falando, que qualquer que disser, qualquer pessoa, ele não está dizendo só evangelho, qualquer pessoa que acredita na minha palavra e que disser a esse monte, ergue-te, sai daí, lança-te no mar, firma,
mas crer que se fará aquilo que diz. Gente, a nossa vida precisa ser feito aquilo que a gente diz. Por isso que uma pessoa que tem palavra, ela vai muito longe. Porque a palavra da pessoa se cumpre. Porque Deus é bom. Quantos testemunhos nós ouvimos semana passada? O testemunho do Luiz na porta de emprego, o testemunho da Gabriela, que se formou em direito, passou na OAB, já é uma advogada com 22 anos. O Luiz e a André vieram de longe, colocaram no coração, vamos voltar lá para a Zona Norte. Voltaram para cá, as portas se abriram. Deus preparou casa, Deus preparou o emprego, não foi Luiz? Já está lá trabalhando, irmão? Filhos de morte. Aí Deus preparou a igreja, os dois já estão na igreja, porque o que eles falaram aconteceu. Vamos voltar para a Zona Norte. Aí Deus preparou casa, emprego, igreja. Então, o que eu digo, eu tenho que permanecer com aquilo. Eu não posso voltar atrás na dúvida. Eu não posso duvidar. Ah, será que eu vou terminar minha faculdade? Já entrou a dúvida. Será que eu vou conseguir emprego? Já entrou a dúvida. Não, eu vou conseguir. Será que eu vou conseguir pagar minhas dívidas? Não, eu vou pagar. Uma hora eu pago, um dia termina. Será que eu vou conseguir realizar o meu sonho da casa própria? Vai. Será que eu vou conseguir ter um carro um dia? Não para luxo, mas para necessidade? Vai. Se é o seu sonho. Qual é o seu sonho? Aonde você quer chegar? Então permaneça naquilo que você falou. Não duvide. Porque o que atrapalha o caminho da vitória, o sucesso, é a dúvida. É a mente contaminada. É a mente dividida. E Jesus falou que casa dividida não prospera. Se a sua mente é dividida, ela não vai prosperar. Se ela é uma mente única, confiante na palavra, você vai longe. Porque Jesus disse que o que você disser e não duvidar no seu coração, na mente, no espírito, na alma, vai acontecer. Você tem que ser confiante. E outra coisa, você tem que ter autoconfiança também. Confiar em Deus e confiar em você. Porque se você confia em Deus e confia em você, na força do Senhor, na dependência do Senhor, então você vai muito frente. Porque Deus é com você. Não importa a sua idade, não importa a área da sociedade que você trabalha, não importa. Deus é com você porque você não duvida. Deus é com aqueles que não duvidam dele. Deus não está em negócio de tudo. Sabe por que, pastor? Deus não está em negócio de tudo? Porque fé, Carlos, é uma certeza. Fé, Larissa, é uma certeza. Eu tenho certeza que eu vou me formar. Amém. Eu creio. Mas como Deus vai fazer? Não importa. As ferramentas são com Ele. Os milagres são com Ele. O que pertence a Deus, pertence a Deus, filho. O que pertence a nós, filho, pertence a Ele. Vai. Não deixa a palavra que a sua boca falou cair no chão dele. Não desiste. Por isso eu digo que qualquer, que ele não fala, se o apóstolo, se o pastor, se o profeta, se o bispo, não, qualquer pessoa, se ela for determinada, se ela tiver confiança em Deus, se ela acreditar na palavra que sai da boca dela, baseada na Bíblia, vai ser. Eu lembro do testemunho da irmã Carmen, ela me falou ali na porta, pastor, eu contava moedinha. Lembra disso? Eu contava moedinha para comprar pão para ficar. Quando a gente estava no apartamento, a entrada era muito grande, nem chegava perto ainda. Então a gente juntava tudo, a gente contava moedinha, o resto a gente não tinha mesmo, a gente juntava. A gente juntava moedinha. Vocês ouviram? Na hora que fui pagar a entrada do apartamento, porque a entrada sempre é a parte do VR. E assusta a gente, né, cara? E ela está falando, a gente não tinha. Então a gente contava o que tinha e confiava na palavra. Deus falou que essa casa, esse apartamento é nosso. Não importa quanto você tem na mão, não importa se você acredita. E aí veio o apartamento. Quantos anos vocês estão morando nele, gente?
Uns 10 anos, 16, acho que 9 anos. 9 anos, né? Já estão lá no que é de vocês. Aí Deus abriu as portas do meu Deus. Aí você falou que Deus tocou no coração do coreano oriental, coração duro. Falou, não, eu vou liberar para você uma parte. Vai lá e paga. Faltando um dia de aprovação, né? Faltando um dia para aprovar o financiamento. No último dia a gente já não mais. Até o último dia não tinha dinheiro. É. Faltando um dia chegou. Foi no tempo do Senhor. Vocês estão entendendo? Quando você quando você usa a fé, a certeza, o crer, gente, crer é uma coisa, permanecer no crer é outra. Eu posso crer agora, Pedro, mas eu posso ir para minha casa daqui a pouco? Será assim? Já não permaneci, já duvidei, já não confiei na palavra que Deus pôs na minha boca, pastor. Mas se eu confio na palavra que Deus me falou, Abraão confiou, eu vou ser pai. Não importa que eu tenho 100 anos, eu vou ser pai. Minha mulher até riu do anjo, mas eu vou ser pai, ela vai ser pai. Ela vai engravidar. É como o seu estado mental vive. Como que o seu estado mental vive? Duvidando ou acreditando? É o seu estado mental que diz para vocês diante do Senhor. A minha mente é uma mente perseverante. Eu tenho fé. Eu não olho para as circunstâncias. Porque se a Carmen e o Pedro olhassem para as circunstâncias, eles não tinham dinheiro para pagar a chave. Foi que nem a gente, eu e minha esposa, os meus filhos. Quando chegou o momento de pagar a chave, eu não tinha dinheiro. A chave era 10 mil reais, né? Como se fosse hoje uns 30 mil. Nessa época eu estava trabalhando com o meu irmão na empresa dele. Ele olhou para mim e falou assim: Cris, quanto que é a chave? Eu falei: 10 mil, sabe? Você tem quanto? Eu falei: eu tenho 2 mil. Faltava quase tudo. Ele falou assim: eu tenho esse dinheiro. Eu vou te dar e depois que você receber sua causa na justiça, eu tinha uma causa grande na justiça, quando você receber, você me paga. Qual é a conta que eu vou fazer a transferência? Aí ele fez a transferência, lembra como eu te falei? Nós pagamos inteira a construtora, pedimos a construtora enviar o boleto, eles enviaram, nós pagamos o boleto. Aí o processo foi para dentro da Caixa Econômica, a Caixa Econômica aprovou, a gente conseguiu comprar, financiado por minha casa, minha vida, ganhamos o subsídio de 23 mil por ano. Nós pagamos a prestação assim, bem pequenininho, mas eu não tinha dinheiro, mas eu não tinha. Deus falou para mim, quando a gente andava na rua, ali na rua Alonso Pérez, eu encontrei o folhetinho no chão, para mim foi igual a vocês. Deus falou: pega, o Espírito Santo. Eu peguei os dentro da Bíblia, e um belo dia o Senhor falou: levanta, pega a sua mulher, vai comprar a sua casa. Eu falei: o quê? Comprar como, Senhor? E o Senhor falou: Isaías 55. Vinde comprar sem dinheiro. Lembra disso, pastor? Aquele sábado a gente saiu, era final de semana, era o Dia das Mães, era o dia antes do Dia das Mães. A gente saiu, eu, minha esposa, o Matheus e a Larissa, fomos lá em Guarulhos, onde a gente mora hoje. Chegamos lá, só tinha 2 torres construídas, ia construir mais 5. Aí nós entramos no stand de dentro, a mulher, a corretora, apresentou para nós, a pastora ficou encantada, porque eles mostram um imóvel todo lindo, né? Todo planejado. A mulher, ela via, ela falava: é o meu sonho. Aí eu falei: calma. Aí tinha que ter 3 mil de entrada, a gente não tinha R$1, mas tinha cheque pregatório. Aí nós usamos a fé, falei assim: eu posso pagar 1.000 para 30, 1.000 para 60, 1.000 para 90. Ela falou: peraí, eu não sei se assim vai aceitar, mas eu vou lá dentro conversar com o meu gerente. Foi igual o testemunho da Carmen. Eles não tinham dinheiro ainda. Tinha uma parte. Mas Deus, que é Deus mesmo, tocou no coração dos nossos patrões que tiveram que liberar por causa da nossa fé. E Deus falou com eles. Deus falou com eles. E aí naquele dia meu irmão pôs na minha conta que faltava 8.000,
nós pagamos, que nem o Pedro e a Carla foram lá, pagaram, né? Saiu a aprovação e estamos orando. Então, Jesus vai trabalhar com aquilo que você diz. Porque depois que você diz, está dito, está falado, está profetizado. Se você diz que você vai ser abençoado, você é abençoado. Nós estamos na guerra agora com a Larissa, né? Está faltando fazer a matrícula dela para fazer o último semestre. Até agora a gente ainda não tem tudo, a gente tem isso aqui. A matrícula é isso. A gente tem isso mesmo. Mas o nosso Deus vai colocar lá no último semestre. Porque eu confio na palavra. Ele pode confiar. Porque ele nunca mentiu. Ele não mente. Só que é do jeito dele. Tem que esperar. Tem que deixar ele trabalhar. Se não for de um jeito, vai doer. Mas que vai. Ela chorou esses dias, ela olhou para o pastor lá do quarto e falou: mãe, chora. Eu só quero estudar. E a pastora falou: filho, calma. Você não estudar. Já começou as aulas, ela não está ainda. Mas o que Deus falou para nós vai se cumprir. E eu não duvido. Porque o meu Deus faz do jeito dele. Minha tia estava ouvindo a rádio ontem teve rádio. Eu não consegui mandar o link para vocês, gente, porque o link chegou para mim 9 horas da manhã. Nunca vou divulgar, em parte, vai ficar difícil. Teve rádio ontem, aí a mãe chegou para mim e falou assim: isso, bem, que lindo foi o programa, eu assisti tudinho aqui de São José dos Campos. Eu recebi a bênção de Deus na minha casa. E se eu paro? E se eu desisto? E se você para? E se você desiste? Deus abençoe o Manuel. É dia, fica à vontade, filho. Chegou. Cheguei. Amém. Pelo menos ouviu o amém. Não, meu filho, uma parte da bênção. Uma parte. Vai ceiar, viu? Eu creio. Ainda não foi. Por isso que Jesus não deixou fazer a ceia, porque o Senhor ia chegar atrás. Eu falei: Senhor, a ceia vai ser depois do louvor? Não. Faz parte. Seu servo está chegando. Gente, é só não desistir. E é manter aquilo que você falou. Se você acredita. Mas aí você fala assim: mas Senhor, a Larissa orando, mas Senhor, por que para mim tem que ser tão difícil? Porque é do jeito do Senhor. O que é difícil é valorizar. O que é fácil não tem valor. Você viu a Gabriela semana passada? Pastor, eu fiz a faculdade, paguei R$1 pela vida da minha